Pensei, Maurício, a gente trocar uma ideia aí, como você sugeriu, a respeito de como é que está a evolução do cenário geral, né? Se puder falar um pouco aí, atualizando aquela conversa que a gente fez no webinário, sobre o mercado e tendência, e aí eu também posso atualizar alguma coisa daqui em relação ao que eu tenho acompanhado dos nossos números, né? E o Helder aí, do que tem ouvido falar no campo. Pensei a gente fazer uma atualização a respeito daquele papo. O que você acha? Beleza, bora. Como é que tá a escala, Maurício? Você tem visto escala atualizada aí? Como é que tá a escala? A escala hoje não é uma coisa que dá para confiar muito, né? Porque Entendi. a informação de escala, ela não condiz com o preço, né? Se fosse assim mesmo, o preço não podia estar em 200. Você tem uma confusão muito grande de estoque de carne. Você tem frigorífico numa situação e outros em outra completamente diferente, né? Então, se você fizer uma análise por escala, eu acho que dá uma errada boa, né? Mas eu acho que o mercado é favorável. Ainda não mudou a minha opinião com relação àquela. Pelo contrário, a gente até está... Se a gente deixar a matemática andar aqui, as projeções são melhores do que eram antes. Entendi. Eu lembro, Maurício, que você falou que o preço anterior, né? Sim, eu lembro que você falou que um dos riscos mais sérios seriam em relação à logística, né? Que é uma coisa que a gente viu que não impactou ainda, pelo menos, principalmente em portos e tudo, né? Está dissipado. Conseguiram manter aí a operação. O que tem surgido um pouco aí de notícias e tal tem relação com alguns frigoríficos que estão com dificuldade por conta de pessoas doentes, né? Mas eu acho que está afetando muito mais o frango e o suíno, né? Principalmente frango. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, que é que tem saído bastante notícia aí de alguns frigoríficos daqui. Helder, mas e aí em Goiás, aí, como é que você tem visto no campo, né? Porque até onde a gente acompanha aqui, vê, entende, tem uma diferença, né, de quem está no campo até de disseminação e tudo, a tendência é essa pessoa estar mais protegida do que quem está aqui aglomerado na cidade, né? Sim. Mas está acontecendo já muito caso? Não, poucos casos e na verdade, assim, o pecuarista continua, o pessoal nas fazendas, agricultor também, restrição de acesso, né? Então, realmente, as fazendas estão fechadas. O povo está com medo nas fazendas também. Não significa que não está tendo interação, mas as fazendas estão fechadas, né? A gente até brinca que fala entre os amigos, fala assim, ixi, peãozado tá querendo que você vá embora, né? Porque tem muito dono de fazenda que não ficava tanto tempo na fazenda igual tá ficando agora. Os amigos estão assim, estão ficando muito tempo. Então a turma, os funcionários já estão meio que, vai para a cidade que já deu, vocês já tá dando ordem demais aqui, né? Mas é muito uma condição do momento. Realmente as fazendas estão fechadas, algumas coisas estão sendo adiadas, né, postergadas, coisas que precisam de uma decisão um pouco mais estratégica, né? Acho que isso vai dar uma empurrada, mas a grosso modo as coisas estão acontecendo, né? Quem tem venda para fazer está fazendo, quem tem compra o básico está comprando, né? Pelo menos assim, o que eu tenho acompanhado, ninguém tá segurando muito o arroz com feijão. Agora, coisas muito estratégicas que seria de médio e longo prazo, alguns estão postergando, né? Mas do que tipo, assim, investimento em estrutura? Investimento, principalmente, exatamente. Investimento em estrutura, mudança muito radical do sistema produtivo, né? Essa turma vai esperar um pouco mais. Certo. Eu acho que até não é nem por um problema econômico, né? Eu acho que assim, quem está parando e está conseguindo analisar são projetos que dependem, primeiro, de uma base técnica forte. Então, ele depende de uma assistência técnica próxima, de pessoas para poder ajudar essas coisas a acontecerem. E como as fazendas estão fechadas,
não tem como isso andar, né? Então são coisas que não dependem que dependem de uma presença, né? Sim. Então isso teoricamente ele vai dar uma Ou seja, tudo segurada. aquilo que depende de uma presença, né, lá na fazenda e que não pode ser feito por meio digital, cria um entrave, né? Exatamente. Agora, compra. O cara tá falando muito mais do que falava, tá interagindo. As compras estão acontecendo. O cara tá comprando insumo, o cara tá comprando ração, né? Nutrição, as coisas estão acontecendo. Aquilo que estava programado, né? O dia a dia, ele tá fluindo normalmente. Eu aqui vou compartilhar aqui, que foi uma coisa que naquela vez eu apresentei também, que reforça o que você tem falado, baseado numa das métricas que a gente está vendo aqui, que é volume de abate, né? Últimas 36 semanas, então cada ponto desse é equivalente a uma semana do ano, né? A última semana aqui foi a que terminou no dia 2 de maio. Então ele está, assim, um comportamento até né, um volume alto de abates, quase, né, ali semelhante a outubro ali do ano passado, né? Então, assim, a operação está acontecendo, está todo mundo, né, trabalhando, e não é em função, né, do coronavírus que a operação parou, né? Sim. Tem gente em Goiás, tem gente com contratos, então tá fazendo entrega de contrato que foi feito anteriormente, então tá acontecendo. Agora, o Maurício, é assim, o que a gente tem visto é uma diferença grande em termos de valor mercado China do spot, né? Isso é uma estratégico, isso realmente tem essa diferença no mercado. Como é que você está vendo isso? Então, se é um animal China, ele está valendo, para você ter ideia, tem ofertas aqui em Goiás de R$15 a mais no animal China, né? Lógico que é um mercado de 200, nós estamos falando do mercado aí de 190, 185 desse animal China, mas é uma diferença de R$15, né? Ô, Helder, eu acho que faz sentido sim, né? Primeiro que eles têm aquela especificação, né? Pelo tipo de animal que pode ir para a China, né? Sempre tem aquela piadinha, né? Que a China come tudo, né? E nós vimos, come até pangolim, morcego, cobra, né? Não aceita boi com mais de 30 meses. Então, você tem uma especificação que, evidentemente, os frigoríficos vão ter que procurar esse animal e pagar. Lembra que nós mandamos um pouco desses animais no final do passado, adiantamos bastante, adiantamos nos primeiros meses. Lembra que a exportação não enfraqueceu, né? Nós estamos exportando mais que o ano passado. Então, faz sentido sim. Agora, a diferença também que a gente tem que considerar com relação ao preço do mercado com o preço China é o momento que a gente vive, né? Que é o que a gente conversou na última reunião, que era o risco, né? Até, eu não sei se vocês lembram que a gente tinha falado até de uma projeção muito mais pessimista do que nós estamos de preço até agora, né? A gente achava que ia estar uns 5, 6 reais mais abaixo do que chegou. E o que acontece? Toda mudança do consumidor, né, do hábito do consumidor, que ele vai menos ao supermercado para evitar contágio, né? Então, ele tem que comprar mais e os cortes que ele compra são diferentes do que daqueles que ele consumiria num refeitório, num restaurante ou numa cantina. Então, essa mudança toda atrapalha os frigoríficos, porque você tem que reorganizar toda a sua logística aí, não é de colocar o produto lá ou de operar, né? Mas de organizar o que você vai estocar e o que vai ter saída. Então, isso muda muito no preço, né? Nesse momento, acredito que a gente tenha frigoríficos exportadores numa situação muito boa, principalmente por causa do câmbio, né? A hora que transforma o dólar em real aqui, o valor é muito atrativo, né? Enquanto aqueles que trabalham com o mercado interno só, eles estão tendo uma dificuldade muito maior, justamente porque os cortes de maior valor agregado são aqueles que estão sendo mais penalizados nesse momento, né? Que é aqueles cortes que saíam em churrascarias, em restaurantes, ou até em confraternizações, tudo isso diminuiu muito. Então, eu acredito
que essa pressão seja momentânea, né? E até esperava que a gente tivesse uma pressão nos preços, nessa virada aí de abril para maio, maior do que nós estamos vivendo nesse momento. Eu acho até que está aí um cenário mais otimista do que a gente esperava. Entendi. Maurício, tocando na questão do preço, então, né, foi outro número que eu trouxe também na nossa outra conversa. O que a gente está acompanhando aqui no nosso indicador aqui do preço de arroba, ele está com uma tendência, né, deixa eu compartilhar aí, ele está numa tendência aqui de manutenção do valor, entende? Não está nem, veja que está aqui uma linha aqui flat, né, não está nem subindo nem caindo. Então, seguindo, acho que está corroborando com a tua leitura agora do mercado. A princípio era para ter já uma pressão de queda e ele está segurando. E olha que interessante isso, é ótimo, né? Porque o que a gente poderia, se você falasse para mim na reunião acho que foi 1 mês atrás, né, que a gente fez, um pouco mais, não lembro? Sim. Se você falasse como você acha que vai estar esse indicador, eu acharia que ele estaria em queda para esse mês, né? E ele está estável. Isso é positivo, né? Porque é um momento que a gente esperava uma queda. E eu atenção nessa tela que você está mostrando para o valor ali do maior preço. Olha que interessante. Se você pegar o indicador do CPEA, né, e pegar um preço médio aí dos estados que deve compor aí a base do público que geram os dados para a JetBov, você está trabalhando justamente na meta que a gente sempre recomenda aos clientes que a gente conversa, né? Faz uma força para vender teu preço aí em torno de 6%, 7% acima do indicador do CPEA, né? É mais ou menos o que está dando aí o teu maior preço, né? Aquele 17%. Então, mostra que esse público está trabalhando ali mais ou menos nessa faixa que a gente espera. Claro que você tem que considerar, eu estou fazendo essa conta grosseira aqui com o preço de São Paulo, você tem que considerar a diferença para cada estado aí que tem na composição aí da base da JetBov, né? Legal. E Maurício... Uma coisa interessante, Maurício, se você olhar no indicador ali, ele está dando peso médio das carcaças 297 quilos, né? Isso dá 19 arrobas para animais que, teoricamente, são de pasto, né? Então, eu acho que o pessoal está explorando muito bem as carcaças, provavelmente boa parte desse time aí dos usuários aí são pessoas que efetivamente estão usando um pouco mais de tecnologia e estão explorando muito bem essas carcaças, né? Com certeza, e tem que explorar, né, Helder? Ainda mais se você considerar hoje um preço do bezerro do jeito que está, ou mesmo da fêmea, você tem que tentar tirar o máximo dessa carcaça sem criar um problema, né? Aí que é importante a gente ter uma análise de custo muito apurada, para você saber exatamente. Às vezes a gente vê o pessoal vendendo algumas ideias, né, de que qual é o ponto ótimo, né, para você vender o teu animal. É a hora que o resultado não te agrega mais. Então você tem lá a carcaça, você tem todo um desafio nutricional e tem o controle financeiro da sua fazenda, você chega nesse ponto que é o que você está falando. Aparentemente, pelo que a gente espera aí da genética média do gado brasileiro, da forma com que é criado, essa carcaça aí em torno das 19 arroba, né, quase 300 quilos aí, tá ótima para o público para o pecuarista, né? E só reforçando uma coisa, mesmo que a gente fale, o bezerro tá caro, mas eu produzo o meu, não tem problema. Você está ganhando também na produção do bezerro, mas o custo do bezerro na tua operação de engorda, ele é o custo de venda, né, na verdade. Você não precisa fazer essa conta dentro do teu controle, mas, né, na tua estratégia, você tem que saber se vale a pena vender o bezerro ou levar ele a engordar na tua fazenda. Se você engordar na tua fazenda, você tem que ser eficiente, né, mesmo que você ganhe tanto no bezerro como na engorda. E isso que você tem que ter um controle muito bom aí dos indicadores zootécnicos, das finanças, de tudo que você faz na propriedade, né?
realmente é um indicador muito bom para um gado de pasto aí, esses 300 quilos aí de carcaça. Legal. Helder, acho que está no mudo ali. Nós estamos no momento de tomada de decisão agora para o confinamento, né? E eu acho que se a gente olhasse, se essa conversa fosse 10 dias atrás, era um cenário, né? Milho caro, um cenário ainda meio estranho, na verdade. Nós estamos dependendo de algumas chuvas para consolidar ainda a safrinha, né? Mas o milho já deu milho, sorgo já começou a ter ofertas a preços em algumas regiões de Goiás, aí sorgo de 40 a 31, 30 reais, né? Uhum. Então, assim, como é que você está enxergando isso? Como é que está essa atualização em termos de planejamento aí para o cara que nós estamos em maio, que está se preparando aí para um confinamento, né? Tem os boités também, que já estão com algumas ofertas. Porque agora é momento dele tomar a decisão. Vende o gado ou segue com ele dentro de casa e vai seguir a estratégia, né? Então, Helder, por isso que eu acho bom essa conta que você tem que ter dentro da fazenda, né? E você tem que tomar uma decisão racional, né? Se chegar nesse momento, é óbvio, isso não muda a necessidade de você fazer uma operação de hedge, né? É o que eu vou dizer agora. Mas não deixa de ser um hedge você chegar agora, no momento da sua decisão, com esse raciocínio que você acabou de falar assim, se eu vender o meu garrote ou o meu boi magro agora, né, para eu ganhar a mesma coisa, quanto que eu teria que ter de resultado no confinamento até engordar esse animal, né? Para isso, você tem que saber quanto que esse animal custou até agora, qual que é o preço de mercado que você vende e qual que é o teu orçamento, né, até o final do confinamento, dentro da tua fazenda. Para isso, você tem que ter um controle financeiro muito bom, acompanhar o mercado, que é o que você falou, milho, sorgo e os outros ingredientes que possam compor a dieta, e ter um controle do indicador zootécnico do resultado que você espera no confinamento. E o melhor número que você tem é o da tua própria fazenda, né? Porque a tua experiência ali que vai mostrar o que você está fazendo de bom ou de ruim, né? Mas você vai ter pelo menos previsibilidade. E aí você toma uma decisão, você fala, não, se eu vender o boi magro hoje, é a mesma coisa, né? Vamos supor, não é esse o número, mas vamos supor. Se eu vender o boi magro hoje, é a mesma coisa que eu confinar e receber um boi de 280 lá na frente. É um número, é só um exemplo, né? Se for esse o número, você fala, esse mercado vai chegar nesse preço? Acho que não, acho que vai. Tem a expectativa já no futuro, eu posso fazer o hedge. Beleza, aí você se programa, mantém a operação e vai embora, né? Você tem que ter essa meta. No caso, já que você falou do confinamento, eu não concordo com a maioria das análises que a gente viu aí nos últimos 15 dias. Não acredito que o confinamento vá se reduzir, né? Eu acho que a operação vai continuar aumentando, nós estamos sendo estimulados, alguns confinamentos grandes eu acredito que vão ter problemas sim, só que esse boi, se ele não é confinado em algum lugar, ele tem que ir para outro lugar, Helder, né? Acho que a gente foi bem treinado aí com relação à pastagem, e época de entre-safra, o que tem que fazer. Sazonalidade, né? A sazonalidade, a natureza, ela não muda assim tão rápido. Para variar, ontem eu estava lendo uma discussão, né, aquele pessoal que tem a mesma solução, né, para todo tipo de problema, né? Sempre o problema é a pecuária, você tem que virar vegetariano. Aí eles estavam questionando, se a soja está avançando sobre a área de pastagem, para onde estão indo os bois? É só fazer conta. Né? Nós estamos terminando uma carcaça que antes era de 16, agora é de 18. Né? Com o mesmo rebanho de 10 anos atrás, a gente produz hoje 30% a mais. Então, eu tenho um peso médio do rebanho menor. Né? A conta toda a gente tem que fazer com muito cautela. Em resumo do que eu estou falando, não tem onde colocar esse gado durante o período seco. Nós temos que confinar. Se ele não for confinado nas fazendas grandes, ele vai ser confinado em outras, né? E isso, para o produtor que vai ver o que a gente está falando aqui, é um alento da seguinte decisão que ele tem que tomar. O mercado está comprando, tanto boi magro como vai comprar boi gordo lá na frente. Não dá para prever mercado, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a tendência é de alta, a tendência é de resultado bom, né? Levanta as orelhas aí, que é o que a gente sempre está falando, que além
da crise do Covid, que ainda não acabou, né? Nós temos a crise econômica que está tendo no mundo todo, e aqui, né, pela sorte dos nossos líderes, nós temos também uma crise política pela frente. Então, nós temos um cenário, assim, horrível, né? E claro que isso tem que levar em consideração na hora que a gente vai fazer os planos. Mas a perspectiva de proteína é muito bom para o Brasil, principalmente para a pecuária de corte. Excelente. Bem, Maurício, Helder, a ideia era justamente a gente fazer um papo rápido, né? E poder fazer essa atualização e mandar então para os produtores, nossos clientes.